Boa noite a todo mundo, né? Sejam muito bem-vindos. Mais um encontro do nosso calendário da saúde. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa médica especialista, dermatologista, a doutora Érica, para que a gente possa falar a respeito do dezembro laranja, né? Esse mês de prevenção e cuidado ao câncer de pele. Então, doutora Érica, pode ficar à vontade, a sala é sua. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Érica, eu sou médica dermatologista e eu fico muito feliz de poder falar a respeito do câncer de pele, que é um assunto que particularmente eu gosto bastante. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para poder perguntar durante a palestra, não tem problema nenhum, a gente pode responder. Então, sobre o Dezembro Laranja, primeiro de tudo, é um mês destinado à prevenção do câncer de pele. E o segundo slide aí pra gente é: se exponha, mas não se queime, né? Então, a gente pode sim ter os nossos períodos de exposição ao sol, o sol é fundamental para a saúde, mas ele é o grande vilão quando o assunto é câncer de pele. Então, saber as formas de se proteger é fundamental. Então, falando um pouquinho sobre o câncer de pele, ele é o câncer mais frequente no Brasil e no mundo. Ele é mais comum em pessoas acima de 40 anos, e em pessoas brancas e que têm olhos claros. E ele é bem raro em crianças e pessoas de pele negra, embora não seja impossível que elas tenham, mas é mais raro. E ele é causado principalmente pela exposição ao sol. A exposição excessiva é pior ainda, mas a exposição eventual, mais para frente a gente vai ver que também pode causar o câncer de pele. E os tipos de câncer de pele? A gente divide em dois grandes grupos, que é o câncer de pele melanoma e o câncer de pele não melanoma. O melanoma tem origem nas células que dão cor à pele, que são as células de pigmento, né, células produtoras de melanina, enquanto o câncer de pele não melanoma é o mais frequente. E ele é responsável por 30% de todos os casos de câncer. O câncer de pele não melanoma tem diferentes tipos, né? São dois tipos mais comuns. O basocelular, que é o mais comum de todos os tipos de câncer de pele, mas também é o menos agressivo. É o câncer de pele que a gente fala assim, que é mais tranquilo, mais bonzinho, porque ele não dá metástase. É muito raro ele dar metástase, embora ele possa ser bem agressivo localmente. E o epidermoide ou espinocelular, ele geralmente é um tipo de ferida ou surge em cima de uma cicatriz, especialmente uma cicatriz de queimadura de pele. E ele sim pode dar metástase, mas ainda assim ele é mais tranquilo do que o câncer de pele que a gente chama do tipo melanoma, que é o melanoma. Então, eu coloquei um slide aí que tem as fotos de alguns tipos de carcinoma basocelular, né, que é do tipo não melanoma, e geralmente o que que ele é? Ele é uma ferida que não cicatriza. Costuma ter uma coloração, assim, que a gente chama de brilhante, alguns vasinhos dilatados e pode formar realmente uma casquinha, igual uma casquinha de machucado. E o outro tipo de câncer de pele não melanoma, que é o espinocelular, ele também geralmente é uma ferida que não cicatriza, mas ele já tem uma característica de ser uma proliferação excessiva da camada mais superficial da pele. Então, às vezes, ele tem um aspecto verrucoso ou ceratótico. E o câncer de pele ainda não melanoma, ele tem altas chances de cura quando ele é detectado precocemente. Entre os tumores de pele, o não melanoma é o mais frequente, mas também de menor mortalidade, e ele pode deixar mutilações se ele for ignorado, né? Se ele não for tratado. E o melanoma ele é raro, mas ele é um tipo de câncer de pele mais grave, mais agressivo, que pode dar metástase de forma mais frequente. Ele se comporta como outros tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pulmão. Ele pode aparecer em qualquer parte do corpo, tanto na pele quanto nas mucosas. Então, pode aparecer no globo ocular, dentro da boca, na mucosa vaginal, não só na pele.
e geralmente ele é na forma de uma pinta ou de uma mancha. Em pessoas de pele negra, ele é mais comum nas áreas claras, né, como por exemplo palma da mão e sola do pé. Embora ele seja menos frequente, né, ele corresponde a 3% só das neoplasias malignas, né, da pele. Ele é o tipo mais grave, como eu já disse antes, por causa da possibilidade frequente de metástase, mas ele tem um bom prognóstico se for detectado precocemente. Por isso tem importância de sempre procurar um dermatologista, que é o médico mais adequado para fazer o diagnóstico, na suspeita de um câncer de pele. E nos últimos anos teve uma melhora da sobrevida relacionada ao melanoma por causa de medicações que entraram na forma de imunoterapia. Então, também coloquei as fotos de alguns tipos de melanoma, mas geralmente é uma pinta marrom. E principalmente se ela for grande, se ela for assimétrica, se ela tiver bordas irregulares ou mais de uma tonalidade de marrom, que a gente vai ver na frente. Ou às vezes o marrom misturado com branco, com vermelho, com cinza, com roxo, com outras colorações. Quais são os fatores de risco para o câncer de pele, como um todo, tanto melanoma quanto não melanoma? Pessoas de pele clara, olhos claros, albinos ou sensíveis à ação dos raios solares. Pessoas que têm história pessoal de câncer de pele, ou seja, já teve um câncer de pele antes, a chance de ter um segundo câncer de pele é maior. Ou pessoas que têm a história familiar de câncer de pele. Pessoas que têm doenças de pele, como por exemplo o vitiligo, doenças que deixam a pele mais sensível ao sol. Aquelas que trabalham sob exposição direta ao sol, como por exemplo os trabalhadores rurais. Quem tem exposição prolongada e repetida ao sol, ou quem já fez bronzeamento artificial. E quais são os principais sintomas do câncer de pele? Então, manchas que coçam, que descamam ou sangram, sinais ou pintas que mudam de tamanho, que mudam de forma ou que alteram a coloração, feridas que não cicatrizam há mais de 4 semanas. Para os cânceres de pele não melanoma, a gente tem que ter atenção para manchas que coçam, ardem, descamam ou sangram, e para feridas que não cicatrizam, especialmente se tiverem relação em regiões do corpo expostas ao sol, como por exemplo o rosto, o pescoço, mãos, braços e pernas. E para o melanoma, a gente usa mais a regrinha do ABCDE. Como que é essa regrinha? Então, se tiver assimetria, ou seja, a gente divide a pinta no meio e um lado é diferente do outro. Se as bordas forem irregulares, se tiver mais de uma cor, ou seja, mais de um tom de marrom, coloração esbranquiçada, coloração violácea, ou qualquer outra cor no meio do marrom. Se o diâmetro for acima de 5 milímetros, e principalmente o mais importante do ABCDE é o E, que é a evolução. Então, se essa pinta, ela altera o formato, altera a cor, passa a doer, passa a coçar, passa a sangrar, então isso é um sinal de alarme, um sinal de que a gente deve procurar um médico para poder fazer o diagnóstico de câncer de pele. O diagnóstico do câncer de pele é feito através do exame clínico, daquela mancha, né, suspeita. A gente usa também da dermatoscopia, que é um aparelhinho que vai, como se fosse aumentar em muitas vezes essa pinta para a gente, mostrar mais detalhes dela. Isso a gente faz na própria consulta. E a biópsia é fundamental também. Na suspeita de um câncer de pele, a gente sempre vai tirar um pedacinho, né, daquela pele e mandar para o laboratório para análise, para saber se aquilo é um câncer de pele ou se é uma lesão benigna. E uma vez diagnosticado o câncer de pele, outros exames complementares podem ser necessários para fazer o estadiamento daquele câncer de pele e ver qual que é o tratamento mais apropriado. Em relação ao tratamento, a cirurgia é sempre o tratamento de escolha para o câncer de pele. A gente sempre tem que procurar tirar aquela lesão suspeita.
E quando isso não é possível, a gente lança mão de outros tratamentos. Por exemplo, quando a pessoa tem comorbidades que impedem a cirurgia, ou uma idade muito avançada e não pode passar pela cirurgia, aí a gente busca outros tipos de tratamento. E muitas vezes, quando a detecção é precoce e aquela lesão está ainda no estágio inicial, a gente pode fazer essa cirurgia ambulatorialmente, não precisa ser no hospital, pode ser feita no próprio consultório. Casos mais avançados e o câncer de pele, tipo melanoma, o tratamento varia de acordo com o estadiamento do tumor. E pode ser necessário tratamentos complementares, como radioterapia, quimioterapia e a imunoterapia, que é um tratamento mais avançado hoje em dia para o câncer de pele do tipo melanoma. E outros tratamentos possíveis para quando a pessoa não pode fazer cirurgia é a terapia fotodinâmica, que é através de uma medicação que sensibiliza a pele e depois essa pele é exposta a uma determinada luz. A criocirurgia, que é feita através de nitrogênio líquido, que congela a pele, e a imunoterapia tópica, que é feita através de medicamentos de passar, tipo creminho mesmo, que vão destruir aquele câncer de pele. Mas esse tipo de terapia geralmente não provoca uma destruição completa do tumor e ele pode recidivar. E é por isso que a gente sempre coloca a cirurgia como primeira opção. Quando existe metástase, o melanoma hoje em dia é tratado com novos medicamentos, que é o que eu falei antes, né, a imunoterapia, que apresentam altas taxas de sucesso terapêutico. Então, isso trouxe um grande avanço para a gente. E qual que é a prevenção? Que eu acho que é a parte mais importante de tudo isso, né? Evitar a exposição ao sol é a melhor forma de se prevenir contra o câncer de pele. É até interessante porque a história familiar é um fator de risco, mas se a pessoa tem história familiar e ela previne em relação à exposição, ela pode não ter câncer de pele, né? E até tem um filme que mostra isso, e que mostra pessoas que têm uma doença chamada xeroderma pigmentoso, e que é o maior risco, né? A pessoa entra em contato com o sol, ela já desenvolve um câncer de pele. E ele mostra que aquelas pessoas ficavam dentro de casa, né, com as janelas fechadas para não ter exposição solar e poder prevenir a evolução dessa doença tão grave que é o xeroderma pigmentoso. Bom, mas vamos lá. Então, evitar a exposição ao sol, principalmente entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Usar filtro solar que seja fator 30 ou mais e na quantidade adequada, não adianta passar pouco e nem passar poucas vezes ao dia, né? Quando a gente está realmente exposto ao sol, por exemplo, numa praia, numa piscina, o ideal é reaplicar a cada 2 horas. Protetor solar labial para prevenir o câncer de pele do lábio, óculos de sol com proteção ultravioleta e roupas que protegem o corpo, chapéu de abas largas, sombrinha e guarda-sol, e roupas e acessórios com proteção UV, que hoje em dia já existem, né? Os chapéus, as camisetas com proteção UV, que eles vão dar uma maior proteção contra os raios solares. E uma coisa interessante é que, assim, para o carcinoma basocelular, que é o tipo mais comum, e para o melanoma, a exposição mais perigosa é aquela que acontece eventualmente. Então, é aquela pessoa que trabalha num escritório, nunca tem exposição ao sol, mas que um dia vai à praia, esquece do protetor solar e sofre uma queimadura. Então, para esses dois tipos de câncer de pele, essa exposição é pior. E já para o outro tipo, que é o carcinoma espinocelular, aquela exposição contínua. Então, é aquele trabalhador rural que está todo dia no sol, que tem uma exposição prolongada. Então, esse é o maior fator de risco para esses tipos de câncer. Então, não adianta, né? Qualquer forma de exposição solar está te colocando em risco para algum tipo de câncer de pele. E aí eu coloquei algumas situações especiais que merecem atenção. Os dias nublados, porque a gente acha que nesses dias a gente está tomando menos sol, mas isso é mentira, né? Na verdade, a gente está tomando sol do mesmo jeito, a gente só não está sentindo tanto aquele efeito na pele. Mas é nesses dias que a gente corre o maior risco de sofrer queimadura, porque a gente deixa o protetor de lado e acaba que a gente queima do mesmo jeito. As crianças merecem uma atenção muito especial. Por quê?
O sol que a gente toma até os 20 anos de idade, do 0 aos 20 anos de idade, é o sol mais importante para determinar a existência de câncer de pele no futuro. Então, as crianças merecem uma proteção especial. A gente não pode esquecer nunca do filtro solar nas crianças e de todas as outras medidas de fotoproteção, tipo óculos de sol, guarda-sol, evitar mesmo a exposição naquele horário, né, de 10 da manhã até as 16 da tarde. E as tatuagens é uma questão muito interessante também, que as tatuagens podem esconder lesões, né? Então, assim, a gente não pode jamais fazer uma tatuagem em cima de uma pinta, porque pode esconder a evolução daquela pinta para um câncer de pele, né? Sempre atentar para a área que está tatuando e lembrar que na tatuagem pode sim haver o desenvolvimento de um câncer de pele. Outra situação que eu não coloquei aqui, mas que merece atenção também, são as queimaduras. Por exemplo, quem já sofreu algum tipo de queimadura, seja por água quente, seja uma queimadura solar, né, que daí é até mais, a gente já falou disso antes, mas qualquer tipo de queimadura, aquela pele está sob o maior risco do desenvolvimento de câncer de pele no futuro. Então, é uma pele que também merece atenção, uma pele que sempre vai ser mais sensibilizada para o sol e que pode desenvolver um câncer de pele no futuro. Então, basicamente é isso. Eu acho que o que fica aqui de mensagem principal é a importância mesmo da fotoproteção, a gente não ignorar isso, principalmente quando a gente está nos primeiros 20 anos de idade, e do protetor no dia a dia, mas também quando a gente vai à praia, né, que eu acho que todo mundo lembra mais de passar, mas não dá essa bobeira, né, de sofrer as queimaduras solares, porque elas aumentam o risco para o tipo mais frequente e também para o tipo mais grave de câncer de pele. E qualquer dúvida, estou aqui para responder. Muito obrigada, viu, doutora Érica? Nós já tínhamos, né, realizado algumas campanhas, né, a respeito do câncer de pele, da proteção solar nas nossas mídias sociais, e nós já havíamos recebido algumas dúvidas. Quem estiver aqui presente, quiser colocar no chat, né, também enviar a sua dúvida, nós iremos fazer esse momento agora aqui com a doutora online conosco. A primeira dúvida que chegou, doutora, é se quem já possui uma sardinha, né, aquelas sardas, rosácea, se tem uma propensão maior ao câncer de pele ou não, ou essas outras manchas, elas já não representam uma predisposição. Quem tem sarda, geralmente tem uma pele mais clara, né? A gente vê muito essa associação de olho claro, pele clara e sarda. Então, assim, pode representar sim um maior risco para o câncer de pele, se essa pessoa for uma pessoa fototipo 1, fototipo 2, que são justamente essas pessoas de pele clara e olhos claros. Tem pessoas a partir do fototipo 3, que já são morenas, não têm facilidade de queimar pelo sol, que também tem sardas, e aí já não representa um risco tão grande. Em relação a outras doenças de pele, tipo acne, rosácea, não. Elas não determinam um risco aumentado para câncer de pele. São mais as doenças fotossensibilizantes, né? Tipo vitiligo, por exemplo. Aí sim, nesse caso sim. Tratamentos estéticos, né? Aplicação de botox, ou mesmo essas tatuagens que o pessoal tem visto, né? A gente tem visto muito nas redes sociais, também aumenta um risco essa questão de colocar outras toxinas, outros componentes na face, ou então no corpo, interfere alguma coisa, doutor, ou não? Isso é mito. Não, a aplicação de botox, preenchimento, bioestimuladores de colágeno não tem problema nenhum em relação ao câncer de pele. A tatuagem é o que eu falei. Se ela for uma tatuagem muito pigmentada, por exemplo, da cor preta, marrom, que pode ali disfarçar uma pinta, a pinta fica coberta pela tatuagem, aí não é que aumenta o risco de câncer de pele, não, mas pode dificultar o diagnóstico, né? Dificultar com que a pessoa observe que aquela pinta está modificando e decida procurar um dermatologista. E mesmo dificultar o exame do dermatologista, né? Uhum. Porque camufla, né, doutora? Camufla. Exato. Recebi essa pergunta, eu ainda fui ver atrás, né, desse tipo de procedimento, eu vi que tem um pessoal que está fazendo até blush, né, agora, parece que aí Exatamente. faz, Isso é uma coisa que daí eu vi essa semana. se tem uma sardinha, uma coisinha ali, né, já dá uma camuflada, realmente já fica mais difícil para identificação. Isso.
a gente tem visto, né, essa é a nossa 12ª palestra, né, no ano do nosso calendário da saúde, e é a questão da idade, acima dos 40 anos, tem se repetido para grupo de risco de quase todas as patologias de câncer que nós trabalhamos, né? Mas o dermatologista, quando que a gente pode começar a ir, né, no consultório de um modo preventivo? Né? Então, tem uma idade específica para essa questão da saúde, porque às vezes eu sinto isso, né? A gente vê isso muito ali na Unimed também, que a pessoa pensa no dermatologista mais como algo estético, né? Uhum. E não, a pele é o nosso maior órgão, né, no corpo, então a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar também. Tem uma indicação de a partir de qual idade o ideal é fazer, nem que seja uma consulta avaliativa no dermatologista? Eu acho que desde a infância, sabe? Justamente para receber, porque é o que a gente falou, os 20 primeiros anos são os mais importantes em relação à exposição ao sol e desenvolvimento no futuro de câncer de pele. Então, assim, eu acho que o ideal seria que toda mãe já trouxesse seu bebê para ter pelo menos uma orientação em relação à fotoproteção, sabe? Qual que é o protetor solar ideal? Quando que tem que usar no bebê, na criança? Que o ideal seria usar desde pequenininho, né? Se a gente começasse lá atrás, provavelmente a gente diminuiria o nosso risco de desenvolvimento de câncer de pele no futuro. Então, eu acho que é isso. Mas, assim, depois eu acho que o ideal, se você não tem nada, é passar uma vez por ano no dermatologista, que aí a gente consegue dar uma avaliada geral nas pintas, no desenvolvimento delas, na evolução, e ver, né, se alguma pinta está evoluindo mal, está evoluindo para a possibilidade de um câncer de pele. Mas é isso, acho que toda mãe deveria trazer o filho para pelo menos fazer uma avaliação e uma orientação inicial mesmo. Bacana, muito boa essa dica, doutora. Não tínhamos pensado nisso, né? Já desde a infância mesmo, né? Aham. A Juliane levantou a mão. Você tem alguma dúvida, Ju? Tenho sim, Priscila. Tá me ouvindo, né, doutora? Tô sim. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela palestra, muito esclarecedora. Eu tenho uma dúvida referente às lâmpadas de LED, porque eu já ouvi falar que elas são prejudiciais para mancha na pele. E Uhum. ela prejudica, ela causa alguma coisa referente ao câncer de pele? Não, em relação ao câncer de pele, qualquer tipo de lâmpada, né? Seja de LED ou as lâmpadas mais antigas, né? Fluorescentes, incandescentes, elas não têm relação com câncer de pele. Aí é só a radiação ultravioleta mesmo. Mas realmente elas podem piorar as manchas. Ah, então tá ótimo, muito obrigada. Imagina. Em situação, então, de tratamento de melasma, doutora, a lâmpada, então, ela tem essa interferência. Sim, Por ela isso que, interfere. por isso que é realmente importante o filtro solar até em ambientes fechados, né? E aí, nesse caso das manchas, o ideal é que seja um filtro que faça uma barreira física mesmo. Por isso que a gente fala tanto do filtro com cor nesse caso, né? Porque o filtro branco, ele é mais para proteção em relação à radiação ultravioleta. Então, quando a gente pega esses filtros de hoje em dia, né, os mais modernos, que tem cor ou proteção para luz visível, que tem alguns, aí já é mais interessante para essa luz de dentro de casa. Nossa, que interessante, doutora. Eu nunca imaginaria. Né? Pensava realmente que fosse um atributo mais de vaidade, né? A gente vê muito, né? A Uhum. substituição, quando começaram, né? Os filtros com cor, eu imaginava, é para trocar a base da maquiagem. Hoje em dia, muitas maquiagens já vêm com filtro solar também. Eu não É. sabia que tinha esse conceito técnico também, dessa barreira de luz. Ela faz toda a diferença em relação à mancha, o uso do filtro com cor, por causa disso, porque ele faz, além da proteção química, né, ele faz uma barreira física mesmo. Que ótimo. Tem mais alguém online com alguma dúvida que queira levantar a mão, que queira falar algo? Acredito que não, doutora, foi muito esclarecedora, né? A sua palestra trouxe ali todos os tópicos para a gente. Então, eu vou encerrar só com uma última pergunta, que a gente tem feito isso para todos os nossos palestrantes convidados, né? Que mensagem a senhora deixaria, né, para um paciente que acabou de receber esse diagnóstico, né, do câncer de pele, que está começando aí a sua luta contra
contra essa doença, né? O que a doutora deixaria de mensagem positiva para que a pessoa não desanime, busque o tratamento? Bom, eu sempre falo isso para os meus pacientes, mesmo que eu faço o diagnóstico, que o câncer de pele, em geral, é um câncer que, se for detectado precocemente, tem grandes chances de cura. Ele é um câncer mais tranquilo do que outros cânceres de pele. E o otimismo é fundamental, né? Na verdade, no tratamento de qualquer doença. Então, eu sempre peço para os pacientes, ó, fica feliz, não fica preocupado, fica otimista, porque a gente vai fazer isso junto e vai dar tudo certo. A gente vai fazer essa luta junto e vai dar tudo certo. E eu acho que é isso, sabe? Em relação ao diagnóstico de qualquer outra doença grave, a gente tem que sempre tentar manter o bom ânimo, o otimismo e acreditar que vai acontecer o melhor. Que ótimo, doutora, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Esse nosso conteúdo, ele vai ser editado, depois vai estar disposto também nas nossas mídias sociais, no nosso canal do YouTube. Aí a gente encaminha o link para vocês também que participaram aqui conosco hoje, tá joia? Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada pela oportunidade também. Obrigada, nós que agradecemos. Até logo, pessoal. Até logo.